E aí, pessoal, tudo bem? Paulo Mesomo aqui, começando mais uma aula, né? Hoje o nosso papo vai ser sobre precificação de projetos e eu te prometo aqui que você vai transformar totalmente a forma que você precifica seus projetos. Você vai fazer, depois dessa aula, você vai conseguir desenvolver um raciocínio lógico de precificação através de fórmulas, através de um sistema muito claro de precificação. Isso vai ajudar no seu controle de lucratividade, no seu controle financeiro, a ter mais segurança e confiança na hora de apresentar um orçamento, uma proposta comercial, melhor poder de argumentação, de persuasão, porque você vai saber de onde que saiu aquele preço que você está colocando no seu projeto, sem ser algo, né, vozes da minha cabeça ou o meu outro concorrente coloca tal preço, vou fazer igual, enfim. Presta atenção, vou compartilhar um mapa mental aqui, desliga aí celular, sai do Instagram e tudo mais, para focar aqui realmente, pega papel e caneta para fazer anotações e vamos lá, vou compartilhar um mapa mental que é uma forma que eu acho bem interessante para concatenar as ideias, para ficar bem claras as conexões do que eu estou falando. Beleza? Presta atenção aí nesse mapa mental e a aula começa agora. Bom, gente, vamos lá então, né? Tela compartilhada aí no mapa mental. Um panorama geral do que a gente vai ver hoje, tá? Primeiramente, a gente vai falar sobre a real importância de compor os preços da forma correta. Alguma parte tem coisas que tem gente que não enxerga, né? Algumas partes da precificação que o pessoal não vê qual é a importância real. E vamos então passar o método mais indicado, né? Como precificar corretamente e garantir a sua lucratividade, tá? Eu vou te demonstrar os diversos benefícios desse tipo de abordagem e como que ela pode ajudar o negócio, o seu negócio, né, a andar nos trilhos realmente, garantir boas margens de lucro e ser posicionado de forma diferenciada entre os concorrentes, tá? Você nunca mais vai sentir os sintomas de uma doença terrível chamada a síndrome da angústia do orçamento, né? Que é aquela coisa, será que eu boto o preço mais alto, mais baixo, quanto que eu cobro? Dá aquele nervosismo, né? Às vezes a gente tem a sensação boa de fazer um orçamento, que legal fazer um orçamento, quero fechar um cliente novo, já fica sentindo, né, o cheirinho daquele dinheiro, contando dinheiro, mas por outro lado é um momento um pouco angustiante, né, que a gente não sabe exatamente como precificar e se o cliente vai achar ruim, se vai achar bom. Aqui bem rapidamente, tá? Rapidamente mesmo, pessoal, vou falar para quem está aí vendo essa aula e não me conhece. Meu nome é Paulo Mesomo, né? Mais precisamente Paulo Ricardo Mesomo. Minha primeira formação técnica, então, foi em administração lá em 99, como técnico em administração para o comércio. Depois me formei em arquitetura e urbanismo em 2007. Fiz também uma parte do curso de arquitetura, uma parte complementar lá na Espanha, né, na Universidade de Valladolid, em 2005 e 2006. Voltando para o Brasil, eu senti muita falta, eu me formei então depois disso no Brasil, né? Senti muita falta da parte essa de empreendedorismo, de gestão, de negócios, administração, né? Não sabia como fazer isso, sempre gostei da parte empresarial, eu sempre quis ter um negócio, eu acho que antes de ser arquiteto eu sempre quis ser empresário, né? Mas eu não tinha conhecimentos técnicos, né? Então eu procurei cursos de todo que foi tipo e no fim acabei fazendo um MBA em gestão empresarial, né? 2008 e 2009, vou até completar aqui, ó, gestão empresarial. Pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, que é uma das mais conceituadas do Brasil nessa área de gestão empresarial, né? De negócios. Fiz também uma especialização em inteligência de mercado, inteligência de marketing, tá? Sistemas de informação de marketing, ali, o SIM, né? Na Escola de Gestão de Negócios da Unicinos, agora há menos tempo, aí 2017. Mas o que importa mesmo é a prática, né? É botar em prática, não adianta só ficar estudando sem botar em prática. Então fiz meus estágios lá desde 2000, comecei a fazer estágio, né? Já estava na faculdade. Então já tem aí 21 anos que eu estou trabalhando na área. No início comecei a trabalhar com edificações, pequenas edificações, né? E showrooms para lojas de imóveis planejados é bom, né? Lojas de imóveis planejados.
fui sócio de uma incorporadora aí entre 2010 e 2016, já tinha o meu escritório, mas paralelamente tive uma sociedade de uma incorporadora. Criei o site Arquiteto Expert, né, em 2014, de 2014 até hoje, né? Estamos já em 2021 aqui quando eu estou gravando essa aula. Não sei se você está vendo já no futuro, né? Mas essa aula é bem atual, tá? Mesmo que você esteja vendo em anos futuros aí, beleza? E o Arquiteto Expert eu criei com essa pegada de querer passar adiante os conhecimentos de gestão empresarial, de empreendedorismo, de negócios, né, de administração do escritório, porque isso é muito importante. Eu tenho meu escritório próprio de 2008 aí até hoje, então comecei com o escritório meu mesmo lá em 2008. Beleza, pessoal? Então vamos ao que interessa, né? Primeiramente eu queria ressaltar aqui a importância de precificar corretamente, tá? A gente muitas vezes não tem noção do como isso é importante. Não se trata apenas de precificar, se trata de organizar toda a gestão financeira do nosso negócio. Com esse método que eu vou passar para vocês aqui, você não vai simplesmente, é um cálculo do preço. Não, você vai ter que aprender com isso você vai aprender a organizar as finanças do seu escritório, tá, pessoal? Não adianta a gente captar clientes e vender os projetos por um preço errado. Eu preciso captar cliente. Aí chega na hora de fechar, não sabe fazer uma precificação correta, precifica errado e daí não adianta nada. Às vezes você está realmente, de verdade, sem exagero, tem gente que acaba pagando para trabalhar. Na nossa mentoria, a gente tem contato direto com as pessoas, com muitos alunos aí, e a gente vê que isso acontece mesmo. Tem gente que está cheio de cliente, mas não tem lucro, acaba tendo um lucro muito baixo, não sobra dinheiro para a vida pessoal, né? Acaba sofrendo bastante, é muito angustiante isso, porque a pessoa trabalha, né? E acaba sem dinheiro. Só paga a conta, né? Vou falar um pouquinho das peculiaridades do nosso tipo de serviço, né? A gente vende algo que é intangível, né? A gente não vende aí um lápis, um sanduíche, um carro, né? Não é um produto que está lá no seu estoque e que você sabe, né, quanto custou para fabricar, por quanto pode vender, para ter bons lucros, né? Qual é o ponto de equilíbrio aí que a gente chama o break-even, né? Quanto você tem que ganhar para ficar no lucro, pagar as contas e começar a entrar no lucro, né? Então, como vender aí o invisível, né? O intangível? Você vende uma promessa, tá? Essa é uma peculiaridade do nosso trabalho. A gente vende uma promessa, não é verdade? A gente vende, eu prometo que vou te entregar um projeto, prometo que vou te entregar aí um serviço de execução de obra, então a gente vende uma promessa. E as atividades de marketing e vendas são muito diferentes e cheias de desafios devido a essa peculiaridade do nosso tipo de serviço, né? Falando em marketing, né? Falando em atividades de marketing, você já conhece os 4 P's do marketing? Os 4 P's do marketing, para quem não conhece, se trata do composto de marketing ou do mix de marketing. Os 4 itens principais que compõem a atividade de marketing, porque tem gente que acha que marketing é só fazer publicidade, né? Só fazer propaganda, publicidade. Não é. Marketing é muito mais do que isso, envolve todo o conceito do negócio. Marketing é uma das principais matérias de negócios aí, tá? Então, esse composto de marketing, ele é composto, então, por esses 4 itens aqui, ó. Deixa eu trazer para o meio da tela para vocês. Produto ou serviço, né? A gente tem aí o primeiro P do marketing, que é o produto ou serviço, né? É uma despesa, isso traz despesas, traz gastos, né? Melhor que despesa, eu vou botar aqui gastos. A gente tem o ponto de venda, que é o local onde a gente vai ter contato com o cliente, local onde a gente vai fechar negócio, onde a gente vai fazer nosso marketing, vai fazer nossa divulgação, todos os pontos de contato que a gente tem com o nosso cliente. Aqui tem muita gente que chama de praça e não de ponto de venda. Eu vou até colocar praça, porque são todos os pontos de contato que você tem com o seu cliente. No escritório, num evento, no seu site, nas mídias sociais, no WhatsApp, qualquer lugar que o cliente entre em contato com você. São os canais, tá, de contato e venda.
Aí tem o outro P aqui que é a promoção. Promoção é a divulgação, é a publicidade, é a propaganda, tá? E todos esses itens trazem o quê? Gastos, tá? Esses três primeiros P's. E o preço, ele é uma fonte de receita. O preço é o único que traz, é o pulmão do negócio, é o único que traz o oxigênio, ou seja, o dinheiro, né? Se o preço é o pulmão do negócio, o oxigênio, o dinheiro é o oxigênio, tá? Para vocês verem como é importante o preço dentro do mix de marketing. O preço é 25% do seu negócio aí, do seu mix de marketing. Com isso você já percebe a importância de fazer a precificação de forma correta, né? É muito importante, senão inviabiliza o seu negócio. Não se trata apenas de um cálculo de custos e de receitas, e sim é parte de toda uma estratégia comercial do seu escritório. E eu falo seu escritório, sua empresa, mas eu me refiro a qualquer profissional liberal, profissional autônomo, né? Como vocês que estão assistindo aqui, mesmo quem trabalha como pessoa física, trabalhando em home office ainda, tá aqui. Eu estou chamando de escritório, de negócio, de empresa, mas você que trabalha sozinho também é a mesma coisa, tá? Você tem um negócio, você está aí para prestar serviço e para ganhar dinheiro e para entregar um bom, né, um bom serviço para o seu cliente. A boa precificação acaba aumentando o poder de argumentação junto aos seus clientes, te passa confiança na hora de apresentar uma proposta comercial, né? Porque você sabe de onde saiu aqueles valores, sabe até quando pode, o mínimo que você pode cobrar, né? Você sabe o porquê daquilo. E isso, apesar de não parecer para algumas pessoas, é fundamental, é essencial você saber o porquê que está cobrando aquele valor, né? Da onde que saiu tudo isso, tá? E a gente precisa também, tem outros desafios aqui, que é a questão de tangibilizar toda essa parte da nossa promessa, né? E criar uma boa reputação para trazer confiança e credibilidade. E a precificação bem feita te ajuda com tudo isso, tá, pessoal? Mas vamos lá, vou fechar aqui e vamos para o conteúdo propriamente dito, que é os três principais erros aí que a grande maioria dos escritórios cometem na hora da precificação, tá? Seus erros a precificar seus projetos e o antídoto, é claro, para evitá-los. Vou até tomar um golinho de água aqui. E vamos continuar aqui. Então, o primeiro erro é que as pessoas não sabem, grande parte dos profissionais não sabem o que levar em conta, o que levar em consideração na hora de precificar seu serviço, tá? E eu digo a grandíssima maioria mesmo, tá, galera? O que a gente tem que levar em conta? Primeiramente, a disposição do seu público para pagar pelo seu produto ou serviço. Ou seja, saber qual é a média de mercado, qual é a faixa aceitável que os clientes estão dispostos a pagar pelo seu tipo de produto ou serviço, né? Se você tiver um diferencial a mais, eles vão pagar um pouco acima da média do mercado. Se o seu serviço é ruinzinho, eles vão pagar um pouco abaixo, tá? E também outra coisa que você tem que saber, as competências pessoais suas e da equipe. Suas competências pessoais e da sua equipe. Porque tem gente que diz, eu tenho um serviço super diferenciado, eu atendo bem, meu projeto tem qualidade. Isso aí, galera, já não é mais diferencial, isso aí é uma exigência padrão. Se você não tem qualidade e um bom atendimento, você já está fora, né? Você precisa ter isso, mas precisa ter mais ainda do que isso. Então, tenha alguma especialização em alguma parte de algum nicho de trabalho, algum público, algum segmento de clientes que outros não estão atendendo muito bem e que você entregue algo mais, que você consiga realmente ter um diferencial de verdade. E depois que você começar, tem gente que está me assistindo que já tem equipe, tem outros que estão começando, né? Mas a sua equipe também precisa ser bem treinada. Uma equipe precisa de treinamento e motivação. É isso que leva as equipes a serem grandes equipes, né? Pessoas boas, é claro, né? A estratégia de posicionamento entre os concorrentes, isso também você tem que ter clareza, e muita gente não tem clareza sobre como você vai se posicionar no mercado em comparação com outras alternativas que os clientes encontram no mercado, né? Então ajuste-se ao mercado. Como eu estava falando, uma faixa aceitável pelo seu público-alvo, a imagem que a sua empresa quer passar e transmitir para o mercado e o posicionamento que você tem ou deseja ter, né? Deseja que a sua marca pessoal, a marca do escritório tenha entre os concorrentes.
tá? Então a gente está falando aqui não só sobre o que você é hoje, mas onde que você quer chegar, né? Você tem que pensar em onde você quer chegar futuramente, aí começar a se comportar de forma a buscar esse objetivo, né, maior, né, de crescimento. A verificação do seu preço, se o seu preço cobrirá os custos de produção do seu escritório, tá? Que esse é apenas um dos aspectos a serem considerados, que é a análise de viabilidade financeira, tá? Ou seja, depois de você entender aí o seu posicionamento, as suas capacidades e competências, a disposição do público para pagar, e essa disposição, não se enganem, tá? Já vou falar mais sobre isso. Depois de entender esses três aspectos, você tem que saber se o preço que você está cobrando vai cobrir todos os custos de produção do escritório, ou seja, vai pagar todas as contas que você vai ter para desenvolver aquele projeto e ainda vai gerar uma margem de lucro, tá? Eu até vou adicionar aqui. E ainda gerará, né, uma boa margem de lucro para sua empresa, tá? E é isso que a gente vai aprender. Como fazer essa verificação aqui? Opa, sai daí, Siri ativou aqui. Então, você vai aprender a fazer todo esse cálculo aqui e fazer uma boa precificação exatamente agora você vai aprender, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, né, o segundo erro, é que grande parte dos profissionais, a grande maioria, na verdade, não entende seus gastos contabilmente. Tô falando de gastos, tá? Então você tem que entender disso. Eu vou te mostrar como funciona tudo isso. Entenda a diferença, você precisa entender a diferença entre custos e despesas. Como assim, Paulo? Custo, despesa, não é tudo a mesma coisa? Não é, tá? Existem os custos, que são os custos diretos, né? E existem as despesas fixas indiretas, tá? E não é preciosismo, não é chatice com terminologia contábil aí da minha parte. Vocês já vão entender o porquê, tá, pessoal? Então vamos começar pelos custos diretos. Só para dar uma introdução a custos e despesas, eles dois são gastos, tá? Tanto os custos como as despesas são gastos. Eles estão debaixo do guarda-chuva, digamos assim, né, dos gastos, tá? Então vamos ao primeiro tipo de gasto, que são os custos diretos, tá? Os custos diretos estão ligados diretamente à produção do serviço, tá? Se não houver a produção do projeto X, não vai haver o custo X com a estagiária Maria, porque ela não vai estar trabalhando com aquele projeto, tá? Em geral, esses custos são variáveis, tá? Eles variam de acordo com a quantidade e o volume de serviços a serem prestados. No nosso ramo de trabalho, o maior custo direto é com a mão de obra para desenvolver projetos. Então, só para vocês entenderem, para não ficar dúvida nenhuma, os custos diretos são aqueles que estão diretamente ligados à produção de algum projeto. Ligados, né? Se você tem um projeto X, você vai ter alguns custos para desenvolver aquilo, vai ter que pagar salário, às vezes pode ter que viajar, ter que visitar a obra, ter que fazer algum tipo de plotagem, etc, né? Alguma coisa que você tire do bolso, que a empresa, né, o seu negócio tire do bolso e tenha que pagar, isso é um custo direto. Depois a gente vai ter as despesas fixas indiretas, que são despesas fixas indiretas são, em geral, as despesas administrativas. Em vez de despesas fixas, despesas indiretas, você vai chamar de despesas administrativas, tá? Porque aí resume tudo. O que são essas despesas? Elas são necessárias para manter o escritório funcionando, mas sem vinculação direta com algum serviço específico. Como assim, Paulo, sem vinculação com um serviço específico? É o seguinte, aluguel, energia, né, a conta de luz, condomínio, internet, a faxina do seu escritório, telefone, dá para adicionar aqui material de expediente, né, material de escritório e por aí vai, tá? Em geral, elas são fixas, tá? Essas despesas indiretas, em geral, são fixas, tá? Porque fixa não quer dizer que vai ter sempre o mesmo valor, mas é um gasto recorrente, é um gasto periódico. Por exemplo, a conta de luz, né? A conta de energia elétrica aí, vocês vão ter todo mês, né? Então ela é uma despesa administrativa, porque ela não está vinculada diretamente com o projeto do José, o projeto da Maria, o projeto do João, da Joana, mas sem pagar essas contas, vocês não têm condições de prestar serviço, porque vocês precisam ter
um lugar para trabalhar, nem que seja no seu home office, né? Vocês precisam ter internet, precisam ter um computador, manutenção do computador, software, etc. Tudo isso é despesa administrativa e é fixa, porque tem recorrência, tá? Elas são pagas periodicamente. O seu CAL, o seu CREA, ABD também são despesas fixas, tá? Mas elas são anuais, então não quer dizer que tem que ser todo mês. Despesas fixas são periódicas, às vezes é trimestral, às vezes é semestral, anual, tá? Então, aí só para ficar claro a diferença de custos e despesas, tá? As despesas são gerais. Isso é preciosismo, chatice minha? Não, pessoal, eu vou explicar, né? Vou te mostrar a importância de você entender esses conceitos na hora de administrar as contas e tomar decisões, né, de gestão do seu escritório. É muito importante para você gerenciar bem o seu negócio. Vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos para vocês entenderem melhor, tá? Primeiramente, vamos imaginar uma situação 1 aqui, tá? A situação 1, você vai ter um fluxo de caixa comum, um fluxo de caixa bem simplificado, que é usado pela maioria dos escritórios. Aí você vai saber, você vai ter lá uma listagem de todas as contas que você teve lá no mês, você vai saber quanto que você ganhou e quanto que você teve de gastos totais, né? Sem dividir despesas e custos. Você vai colocar os gastos totais, tudo que você gastou naquele mês. Aí você vai ver que de receita você teve 5 mil reais naquele mês, né? Fechou, sei lá, um projeto de 5 mil, 2 projetos de 2,5, um de 3, um de 2, tanto faz, tá? A receita foi de 5 mil reais. Gastos você teve 4.500. Você primeiro achou, nossa, que legal, tô começando meu escritório e tal, já consegui 5 mil reais de receita esse mês. Que bom, né? Olha só, ganhei relativamente bem, ainda mais para quem tá começando, né? Mas os gastos foram tão altos aqui que você teve um lucro só de 500 reais, só sobrou 500 reais. E aí você pensa, cara, alguma coisa tá errada, não posso ganhar tão pouco assim. Eu faturei 5 mil reais, me sobrou 500 pila, né? 500 pilinha aí. Então, mas como você não tem um controle aí correto de custos, de despesas, né? O que é fixo, o que é variável, você não sabe direito aonde cortar custos ou aonde aumentar receita, tá? Mas agora então nós vamos para a situação 2. A situação 2 já é diferente. Você separa, né, os custos das despesas. E aí, primeiramente, é o mesmo caso, tá? A mesma pessoa, o mesmo escritório, só que agora com um controle diferente. A receita é a mesma, 5 mil reais. O custo direto, você percebeu, estudou com o Paulo lá o que é custo, e aí você viu que o custo direto dessa operação aí é de R$ 1.000, né, para fazer esses projetos, ou esse projeto de 5 mil. O custo direto, ou seja, o custo de produção direta desse serviço. Que condiz aqui, né, a 20% da receita, né? R$ 1.000 em relação a 5 mil é 20% desse dinheiro que entrou no escritório, você está gastando como custo direto. E aí a gente tem o que a gente chama de resultado operacional. Quando a gente pega a receita total e diminui o custo direto de produção daquele serviço que gerou aquela receita, a gente tem o resultado operacional. Mas não se preocupem com esse termo aqui, que não vai fazer muita diferença na verdade, é só para vocês saberem aí. Depois, a gente pegou, essa pessoa aqui do exemplo, pegou as despesas administrativas, que ela aprendeu como calcular e tal, sabe a diferença de custo e despesa, e ela viu que de despesas administrativas ali de aluguel, de condomínio, de telefone, enfim, todas as despesas fixas, né? R$ 3.500, ou seja, condiz a 70% da receita, né? Se você pegar 3.500 em relação a 5 mil, é 70% da receita sendo gasto para pagar despesa administrativa. E o lucro que sobrou é o mesmo, né? Afinal, esse caso aqui que eu estou mostrando é o mesmo que antes, tá? Então, só está sendo visto com mais detalhamento aqui de diferenças de custos, despesas, resultados, né? O lucro foi R$ 500, ou seja, só 10% da receita. Você ganhou 5 mil e só sobrou 10%, que é quinhentinhos aí, né? Agora, isso vai te dar condições, quando você faz essa separação, vai te dar mais clareza para você entender o que está de conta muito alta e o que não está, aonde dá para melhorar, o que está entrando de pouco ou de muito. Então agora a gente vai entender,
repensar o que fazer. Eu vou dar uma de gestor agora, eu vou fazer a gestão do meu negócio. Eu vou observar os dados e decidir o que fazer. Isso é gestão empresarial, tá? Gestão financeira, gestão empresarial. Nesse caso aqui, eu vi que custo direto tá ok, né? 20% da receita com custo direto tá muito bom, tá? Tá ok. Eu gastei só R$ 1.000 para pagamento de funcionário ou pagamento do meu salário, etc. E as despesas administrativas é que estão altas, né? Elas condizem a 70% da receita. Então o que eu tenho que fazer? Baixar essas despesas? Pode até ser. Mas nesse caso, eu fui analisar, fui ver quanto que estava o aluguel, quanto que estava todas as minhas despesas, e não tem nada muito alto. Esses 3.500 estão justos, estão ok. Se eu baixar isso, eu vou perder qualidade, vou ter que me mudar para uma sala menor, ou vou ter que cortar despesas que eu não quero cortar, porque senão vai piorar a minha qualidade. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que aumentar a receita, né? Eu percebi também que mantendo esses 3.500 de despesa administrativa, eu posso ter muito mais clientes e continuar com essa mesma despesa. Porque, como vocês lembram, né? A despesa administrativa não está diretamente ligada à produção de serviço. Eu posso ter um projeto ou 5 projetos andando e vou continuar com essa mesma despesa. Depois, com o tempo, claro, se você aumentar o escritório, aumentar a estrutura, contratar mais gente, isso muda, tá? Mas nesse cenário aqui, não, eu não vou, desculpa pessoal, eu não vou aumentar as despesas e vou conseguir buscar mais clientes. Então essa é a minha decisão de gestão empresarial. Vou ter que aumentar essa receita. Beleza. Então agora a minha meta vai ser aumento de receita. Essa é a minha decisão. E aí nós vamos aqui para a situação 3, que esse mesmo cara, essa mesma arquiteta, designer aí, buscaram mais clientes, né? Buscou aí, ó, conseguiu 2 projetos de 5.000, tá? Depois daquela decisão lá, tá, vou aumentar a receita. Então tá, consegui 10.000 de receita, tá? Então, com esses 10.000, como é que ficou o meu custo direto, né? O meu custo direto, como o custo está diretamente vinculado à produção do projeto, ele subiu proporcionalmente, né? De 1.000, né? Ele foi para 2.000, porque a receita dobrou também e o custo direto dobrou. Então ficou 20% da receita, tá ok de novo, tá? E aí sobra R$ 8.000, que tá legal, né? O resultado operacional aqui, né? Pega a receita, tira os custos diretos, sobrou 8.000, tá ok, né? E aí eu vou ter as despesas administrativas que se mantêm iguais, 3.500, não aumentou aqui, né? Por causa daquilo que eu expliquei antes. Só que agora, em vez de ser 70% da receita, virou 35% apenas daquela receita de R$ 10.000, né? Opa, ficou bem mais interessante agora, né? E aí o lucro ficou R$ 4.500. Olha que coisa interessante, né? De R$ 500 ele foi para R$ 4.500. Subiu muito o meu lucro. Depois de pagar todas as contas, todos os gastos, né, com custo direto e despesa administrativa, me sobrou R$ 4.500. Tá ótimo, né? Beleza. Então, qual é o resumo disso? Da situação 2 para 3, eu apenas dobrei a receita, né? E o lucro se multiplicou por 9, galera. Eu dobrei a receita de 5.000 para 10.000 e o lucro foi de R$ 500 para R$ 4.500. E esse nosso lucro passou de 10% da receita para 45% da receita, o que é muito bom ter um lucro de 45%, tá? Observem que as despesas fixas se diluíram para 35%, ou seja, metade da situação anterior. E um maior volume de negócios otimiza o aproveitamento das despesas fixas, ou seja, ele dilui toda aquela conta fixa, aquele gasto fixo que você tem no mês, ele vai diluir em mais projetos, né? E você só consegue enxergar esse tipo de coisa a partir do momento em que separa despesas de custos. Então aqui está o primeiro grande aprendizado dessa aula, que é saber separar despesas de custos, e de hoje em diante você vai fazer isso, você vai fazer um controle financeiro do seu escritório separando despesas de custos, tá bem, pessoal? Mas como calcular isso aí, né? Agora eu sei o conceito, mas como é que eu faço para calcular? Bom, eu vou passar para vocês aqui o passo a passo para como calcular a diferença entre custo e despesa, né? Como fazer esse cálculo com essa diferenciação. Primeira coisa é calcular o custo direto do projeto, tá?
E a segunda coisa é calcular as despesas administrativas a serem bancadas por esse projeto, tá? Então vamos lá, calcular o custo direto do projeto. Vou até tomar um golinho de água aqui que agora o bicho vai pegar agora. Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa formatar um escopo de trabalho bem definido, tá, gente? Um escopo de trabalho bem definido. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que detalhar o escopo do serviço. Ao detalhar o escopo, é que a gente identifica cada tarefa envolvida no processo de desenvolvimento do trabalho e os desdobramentos de cada tarefa, tá? Ou seja, você tem que fazer um bom briefing, né? Entender bem o que o cliente precisa, exatamente o que você precisa desenvolver para ele, né? Porque muitas vezes, parece uma coisa meio óbvia isso, mas muitas vezes o cliente está contratando uma coisa e o arquiteto, o designer, o engenheiro está vendendo outra. Eles não se acertaram muito bem. Um acha que o outro entendeu bem o que está passando na cabeça do outro. Deixa eu clarear um pouquinho aqui. E muitas vezes não, né? O cliente acha que você vai entregar bem mais, né? Geralmente o cliente acha que você vai entregar mais do que você está vendendo para ele. Né? Acha que você vai fazer um detalhamento X, que vai entregar a execução de Y. Eu já tive casos que passei por isso, que o cliente, eu fiz o projeto arquitetônico de uma edificação e o cliente depois veio falar comigo que agora a gente tinha que fazer os interiores, né? De acordo com aquele mesmo contrato, achando que estava incluído no contrato. E eu falei para ele, não, mas o nosso contrato é de edificação, né? Na época eu nem estava trabalhando, nem trabalho com interiores. E o cliente estava crente de que eu tinha que fazer o detalhamento dos móveis, todo o interior, né? Todo o projeto de interiores. E para ver como a gente não conversou bem na hora do briefing, não se entendeu direito. Então, na hora que você vai fechar o contrato, você tem que falar, pergunta para o cliente assim, o que você entendeu que eu vou te entregar? Depois de apresentar tudo, você mostrar todo o que vai entregar, pergunta para o cliente, o que você vai entender que eu vou entregar para você? Olha ver se ele realmente prestou atenção e tem clareza de tudo isso. E aí coloca no contrato, né? E aí organiza todas essas atividades em uma planilha, tá? Faz uma planilha com todos os desmembramentos, tá? Primeiro eu vou ter as reuniões iniciais, depois eu vou ter que desenvolver o anteprojeto. Dentro do anteprojeto, o que tem que ser feito? O estagiário X vai trabalhar com isso, isso, isso. Eu vou trabalhar com isso, isso, isso. Vou demorar tantas horas para fazer aquilo, 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 tá? Então você tem que ter clareza de cada desdobramento, de cada atividade que vai ser feita, tá? De cada tipo de desenho, de cada reunião, de cada visita. Você tem que ter uma estimativa, pelo menos, de como vai ser, de todas as tarefas, né? É um mapeamento de processos que a gente chama, tá? Um mapeamento de processos de todas as atividades que vão ser desenvolvidas. E aí você tem que estimar a quantidade de horas homens, tá? O principal gasto de um projeto é a mão de obra direta. No nosso tipo de negócio, o principal gasto é com mão de obra, tá? É com o custo de pessoas, seja seu ou seja também de colaboradores que você tem, estagiários e tal. Então a primeira coisa é estimar a quantidade de horas homem, né? Ou seja, horas de trabalho para cada atividade. Você mapeou as atividades, agora vai quantificar quantas horas que cada atividade vai demandar, tá? Fazer uma estimativa. Então, utilize uma planilha para registro das horas de trabalho em cada item do escopo dos serviços, tá? Faça uma planilha e coloque cada item ali, coloque detalhado cada item. Você vai colocar, como eu estava falando, que é basicamente o que eu falei antes. Estudos preliminares com o arquiteto vai gastar tantas horas nesse projeto. Desenhista vai gastar tantas Y horas, né? No projeto executivo, o arquiteto vai gastar X horas, o desenhista vai gastar Y horas, o arquiteto é N horas, né? Preparação de pranchas, visitas à obra, daí dentro de preparação de pranchas, de projeto executivo, você pode ainda, né, escalonar mais, né, cascatear mais essas atividades, porque não é só projeto executivo, dentro disso tem várias atividades que servem para fazer o projeto executivo, você tem que dividir e ver quantas horas, estimar quantas horas vai ser destinada a cada coisa, tá? Visitas à obra, quanto mais esmiuçado, melhor, tá? Os cortes vai ser feito pela estagiária Daniela, às 5 horas e por aí vai. Esse é o primeira coisa que você tem que fazer para a sua precificação ficar bem feita, tá? Depois de quantificar as horas, a quantidade de horas,
Aqui o termo, né, o termo usado, convencionado, é horas homem, mas pode falar hora mulher também, se você preferir, pra não achar que é um termo machista, né? Então, calcular o custo de cada hora homem gasta no projeto. Beleza, aí a gente viu o número de horas, a gente vai agora ver quanto custa cada hora. Estagiário X custa X por hora, né? O sócio custa Y por hora, né? Provavelmente custa bem mais do que estagiário. Então você tem que ter um salário, um prolabore, tá? Isso é muito importante. Olha aqui, ó, até tá numa cor que não dá para ler, ó, é um segredo. Lucro não é salário, tá, pessoal? É um erro muito frequente, mas muito. A maioria dos profissionais que eu converso não se pagam um salário. E a gente tem que ter um prolabore, um salário, né? Nosso salário como proprietário, como sócio. Porque isso vai ser um gasto do seu escritório. O seu salário é um gasto do escritório, entendeu? Muita gente acha que o lucro é o que você vai botar no bolso como pessoa física, mas não se trata disso, não é isso, isso está errado, tá? Quando você pega o lucro do escritório e bota no bolso, você está roubando o lucro da própria empresa, da sua própria empresa. Então, como é que você vai ganhar dinheiro para sua pessoa física, digamos assim? Você tem que ter um salário fixo, igual os seus funcionários, caso você tenha, o seu estagiário, todo mês receber um valor fechado, tá? E aí depois o que sobrar, você vai pegar toda a receita do mês, vai pagar todas as contas, inclusive vai pagar o seu salário. E aí depois o que sobrar, depois de pagar todos esses salários e contas, é que vai ser o lucro. E o lucro não vai vir para você, vai ficar para a empresa, tá? O lucro é da empresa para se você quiser expandir, quiser comprar, sei lá, um computador novo, quiser contratar mais gente, quiser fazer uma reforma, tá? É para isso que serve o lucro, para fazer seu marketing, para fazer qualquer coisa dessas de ampliação da empresa, tá? Reinvestir na empresa. E claro que você pode pegar uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, se você está com um bom caixa, uma reserva de caixa que foi montada com o seu lucro, você pode pegar essa reserva e aí fazer o que a gente chama de divisão de lucros, tá? Fazer a distribuição de lucros. Aí você pode retirar um pouco desse lucro, mas não tudo, tá? Por exemplo, no fim do ano, você chegou no fim do ano, você tem 30 mil em caixa lá por causa do lucro que você conseguiu ir fazendo uma reserva de caixa. Aí você pode pegar, por exemplo, vou retirar 15 mil para mim, pessoa física, e vou reinvestir no escritório 15 mil, ou vou deixar no caixa para momentos de dificuldade, né? Porque é bom a gente ter aí um caixa para garantir quando tem um mês ruim, assim, você tem lá uma reserva de caixa, né? Isso é muito importante também. E outra coisa interessante, ó, se você quer ter um salário, por exemplo, de 7 mil reais, tá? Mas atualmente você recebe menos do que isso, recebe, eu tô me pagando 4 mil, mas eu quero receber 7. Então, orce os custos baseado nesse valor alvo, né? Ou seja, os 7 mil ali para suas horas de trabalho. O mesmo vale para estagiários, colaboradores. Ou seja, se você ficar orçando a sua precificação, né, orçando seus projetos, levando em conta um salário mais baixo, você nunca vai ter dinheiro para te pagar um salário mais alto, tá? Então você tem que já botar o salário mais alto. Claro, não exagere, principalmente para quem está começando, não exagere, né? Eu quero ganhar 30 pau por mês. Aí o seu preço vai ficar muito alto e para quem está começando não dá, né? Com o tempo você chega lá, pessoal. Você chega lá com o tempo, tá? E aí, depois de calcular quantas horas foram gastas no projeto aqui, né? E qual o custo das horas de cada pessoa, aí você vai ter o custo direto da mão de obra, né? Aí você vai saber, esse é o custo direto desse projeto aqui. Custo direto da mão de obra desse projeto aqui. Só que o custo de um projeto não é só a mão de obra, tá? A mão de obra é o principal, mas pode ter algum custo direto extra, outros custos diretos extra, que são custos que podem vir a ocorrer para o desenvolvimento do projeto, como, por exemplo, plotagens, deslocamento, viagens, contratação de 3D, maquete, né? Maquete eletrônica ou maquete física, tudo que você vai bancar como escritório, que não vai ser reembolsado pelo cliente, digamos assim, né? Porque muitas vezes uma plotagem e tal é cobrado direto do cliente, depende a forma de trabalhar do escritório. Mas nesse caso, quando é seu, eu quero fazer uma plotagem só para testar, fazer uns rascunhos, uns rabiscos aqui, aí você que tem que pagar, né? Isso é um custo direto extra, tá, pessoal? Daí que você vai ter que somar com os custos diretos de mão de obra. Beleza? No início, pessoal, é um pouco mais difícil de fazer as estimativas lá de quantas horas vai demorar cada etapa do serviço, quanto que eu vou
né? Quanto que eu vou demorar para fazer cada coisa, mas com o tempo você vai aperfeiçoando. E é para isso que serve esse método de precificação que eu estou ensinando para vocês, que é o método Expert de precificação, tá? Que é para, além de você precificar, você ir tendo um aprendizado e cada vez precificar melhor e ter um controle financeiro melhor, tá? Então começa aqui, ó, com a estimativa de gastos, né? É o primeiro momento. Depois você faz o orçamento, sua proposta comercial. Aí você fechou o negócio, beleza, vamos para parte 3, registro e controle de dados. Aí você vai registrar quem está trabalhando em cada etapa, quantas horas que cada um está demorando. Você tem que ter uma planilha lá ou algum software para controlar quantas horas está trabalhando em cada serviço. Ah, hoje trabalhei 10 horas no projeto tal. Eu coloco lá, bem especificadinho. Paulo, 10 horas, projeto do João. Tá? E aí você vai comparar esses registros aqui que você fez no item 3 com as estimativas lá do item 1. E aí a gente vem para o item 4 aqui, que é uma verificação comparativa entre registros e estimativas. Aí vai ver o que você fez de estimativa certo, o que fez errado, tal, para tirar parâmetros mais precisos para uma próxima estimativa você já ter uma estimativa melhor, mais acurada, mais precisa. Tá? Então é sempre um ciclo de aprendizado. E lembre-se de que todas as modificações e revisões após a aprovação tem que cobrar à parte, tá? Não dá para ficar fazendo um monte de revisão depois do projeto aprovado, porque daí você vai estar gastando mais, vai tendo mais custos do que você imaginava. Beleza, pessoal? Bom, calculados os custos, a gente tem que partir... Opa, deixa eu fechar isso aqui. Calculados os custos, a gente tem que partir para as despesas administrativas a serem bancadas pelo projeto. Cada projeto que você faz vai ter que pagar, vai ter que ajudar a pagar um pouco das despesas administrativas do escritório. Vai ter que pagar um pouco do condomínio, do aluguel, da luz, da internet, todas essas coisas que você tem de gastos com a sua empresa de despesa administrativa, né? Então, quais são as despesas administrativas mais comuns? Aqui só para citar, né? Aluguel, água, faxina, secretária, manutenção, software, alvará, honorários do contador, material de expediente, né? O home office deve contabilizar essas despesas também para criar condições de crescimento, tá? Se você ficar excluindo isso, nunca vai ter fôlego para o crescimento e expansão da empresa. Quando você está em home office, considere também, tá? As despesas administrativas, mesmo não estando num escritório, em sala comercial e tal, tá? Senão você sempre vai estar com aquela continha baixa e nunca vai ter condições de crescer. Na sua planilha de controle, é interessante você dividir distribuído em 12 meses os gastos anuais, para não ter distorções pontuais e não faltar dinheiro em meses com contas mais pesadas. O que eu quero dizer com isso? Tem contas que são anuais, por exemplo, o pagamento do CAL, né? Sei lá, R$600. Aí, num mês você tem aquele valor para pagar e no outro você não tem. Então fica muito distorcido, fica R$600 a mais de conta naquele mês. Tem outras contas, né? Ah, vou comprar um computador novo. Ah, vai dar um valor alto, né? E vai estar só nos meses que eu estou pagando ele, sei lá, dividir em 5 vezes, vai ter 5 meses com uma conta mais alta por mês. Então você pega e soma todos esses gastos, que são principalmente os gastos recorrentes, assim, tipo contas, despesas fixas como o CAL, né? Você divide em 12, vamos supor, né, R$600, R$600 de CAL. Você não vai pegar só no mês que tem que pagar o CAL e desembolsar 600. Você vai ficar guardando todo mês, vai considerar que tem uma conta, né, uma conta de provisão de reserva todo mês, que é de um valor de R$500, por exemplo, de R$500 não, de R$50, por exemplo, que é para juntar lá no final, quando tiver que pagar a conta, você vai ter lá os seus R$600, né, depois de 12 meses. Beleza? Então, galera, vamos continuar aqui. Como calcular, então, né? Como saber o quanto cada projeto deve pagar dessas despesas, né? Porque cada projeto que você está fazendo tem que pagar um pouco da despesa administrativa do escritório. Mas como saber quanto que cada um tem que pagar? Bom, primeiro você tem que gerar o CDA do seu escritório, que é o coeficiente de despesas administrativas. Cada escritório vai ter o seu CDA. Isso vocês não sabiam, né? Então, total de despesas administrativas do escritório dividido pelo total de custos com mão de obra em projetos. Assim que você calcula o CDA, você soma todas as despesas administrativas do escritório sobre o total de todos os custos com mão de obra em projeto.
tá? Isso é interessante que seja um valor controlado em 12 meses, mas se você não tem esse controle de quanto que eu gastei em despesa durante um ano inteiro, pode ser do mês mesmo, tá? De um mês. Pega todas as despesas de um mês, divide por todos os custos de mão de obra de um mês. E aí você vai ter esse valor de CDA que eu estou falando aqui. Depois, com o tempo, vai passando o tempo, você vai controlando tudo que está gastando por mês. Depois de um tempo, você vai pegar, por exemplo, passou 6 meses que você está controlando, aí você divide todos os gastos, as despesas de 6 meses por todos os custos de mão de obra de 6 meses, tá? Aí vai ficar cada vez mais preciso. Depois de 12 meses, aí que vai ficar o perfeito aí de CDA. Bom, o CDA deve ficar perto de 0,3, né? Ou seja, 30%. Porque o que vendemos é a mão de obra mesmo, tá? Então faz sentido que o CDA ser a maior parte do gasto da produção de projeto, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você faz esse cálculo aqui, o total de despesas sobre o total de custos, esse 30% quer dizer que as suas despesas são 30% dos gastos do escritório e 70% dos gastos são com mão de obra, que está aqui embaixo dessa fração, aqui dessa divisão, né? Beleza? Então vamos dar um exemplo para ficar mais claro aqui, ó. Deixa eu tomar um golinho de água. Use o CDA para calcular quanto que cada projeto deve pagar das despesas administrativas do escritório. Como que a gente faz isso, Paulo? Bom, a gente tem o escritório W e a gente quer calcular as despesas administrativas para o projeto N, tá? Então é DAPN, despesas administrativas do projeto N. Aí você pega o custo total de mão de obra direto com o projeto, que você calculou agora antes com a minha explicação lá de custos diretos, né? Vai pegar esse custo total de mão de obra direta com aquele projeto, tá? Com esse projeto específico, que eu chamo de CTMOD, né? O custo total de mão de obra direta do projeto N. E aí você vai multiplicar pelos custos, pelo CDA, que a gente calculou agora, esse CDA aqui, né? Esse CDA aqui. Você vai multiplicar o custo total de mão de obra direta do projeto N pelo CDA do escritório, porque o CDA não é de um projeto ou de outro. Esse CDA é de custos e despesas totais do escritório. Ele se chama coeficiente de despesas administrativas, por isso CDA, né? Então você multiplica o CDA do escritório, W aqui, pelo custo total de mão de obra direta do projeto N. E aí você vai ter o valor das despesas administrativas do projeto N. Aí você vai saber o quanto tem de despesas administrativas incluídas no gasto daquele projeto e o quanto tem de custos, que é o custo total de mão de obra direta. Beleza, pessoal? Ficou mais claro para vocês? Lembrando que qualquer dúvida, fico à disposição aí, tá, pessoal? Aí você vai somar. Deixa eu vir aqui para a próxima parte aqui, ó. Você vai somar. Deixa eu botar aqui um exemplo melhor. Você vai somar. Você vai pegar essa despesa administrativa do projeto, né? DAP, vai somar com o custo total de mão de obra direta, depois de tudo isso, e aí você vai ter o gasto total com o projeto, tá? Beleza? Aí você vai saber quanto você gastou com o projeto como um todo, porque você vai pegar todos os custos. Ah, e aqui tem mais uma coisinha. Desculpa, estava esquecendo. Mais os custos diretos extras. Lembra que eu falei do custo direto extra antes ali? Que são plotagens, maquete eletrônica, etc. Outros gastos que não são mão de obra direta. Então você soma as despesas administrativas do projeto N, nesse caso, mais o custo total de mão de obra direta do projeto N também, e mais os custos diretos extra do projeto N, e você vai ter o gasto total do projeto N, ou seja, tudo que você gastou com esse projeto. Tá, Paulo, e aí o meu preço para vender agora vai ser simplesmente esse valor de gasto total do projeto? Não, porque daí você não vai ter lucro, né? E aí que eu vou chegar, que você vai pagar todas as contas com aquele preço ali, se você cobrar aquele valor ali, e não vai sobrar lucro. Então eu vou chegar ao terceiro erro, que é não saber aplicar uma margem de lucro. As pessoas não sabem. Eu já estava falando com uma menina da mentoria esses dias, ela simplesmente pegava todas as contas que tinham para pagar e era isso, cobrava esse valor do cliente. Não, mas a gente tem que ter lucro, pessoal, tá? Então a diferença, você tem que aprender a cobrar, né? Sair desse erro 3, que é não saber aplicar uma margem de lucro. A diferença entre o preço do seu serviço e todo o montante gasto para produzir o seu serviço é o lucro, tá? Quando eu falo em receita,
é o faturamento bruto, é tudo que entra de dinheiro na sua empresa, tá? E lucro, né, é o que sobra depois de você pagar todas as contas, todos aqueles gastos que eu falei antes, tá? Aí isso é o lucro. Aquele cálculo que eu fiz antes, se você pagar todos aqueles gastos, não vai ter lucro, porque você só pagou os gastos e acabou o dinheiro, se você cobrar aquele valor lá, né, do cliente. Então por isso que a gente tem que ter o que eu chamo de taxa mínima de atratividade, que é uma margem de lucro mínima, tá? Margem de lucro mínima que você vai colocar em cima daquele valor ali, tá? E aí quanto que tem que ser essa margem de lucro mínima? Eu considero assim, ó, você tem que analisar quanto vale o risco de montar um negócio, de um escritório próprio, tá? Qual é o custo de oportunidade disso? Qual é o custo financeiro disso? As possibilidades de perdas. Então, quanto que vale esse risco todo, tá? Né? Aí, quanto maior o risco de qualquer tipo de negócio, tá? Qualquer tipo de investimento, quanto maior o risco, maior tem que ser a possibilidade de trazer lucratividade para a gente, tá? Então, você tem que definir por conta própria a sua margem de lucro mínima, tá? Então, cada um vai ter a sua definição de margem de lucro mínima. Eu considero interessante ter pelo menos 30% de lucratividade, tá? Tem gente que fala em 10, 15% de lucro, mas imagina você cobra um projeto R$ 10.000 e você vai ficar com 15%, só vai ficar de lucro para o seu escritório só R$ 1.500, né? Ah, cobrei 10 mil, sobrou 1.500 só de lucro para o meu escritório. Poxa vida, né? Não sei se vale a pena trabalhar e ganhar 15% só de lucro, tá? Claro, você vai ter pago todas as contas e tudo mais, né? Inclusive o seu salário, mas você vai ficar estagnado, porque como é que você vai crescer o escritório tendo pouco lucro, né? Investimento em marketing, crescimento, ampliar o seu escritório. Vai ficar sempre na mesma, tá? Ou quebrar, porque se você está cobrando um preço e está abaixo ainda dos seus gastos, pode quebrar. Então, qual é o preço mínimo de venda, pessoal? Agora chegando aos finalmente aqui, acabando o nosso papo, tá? O preço mínimo de venda são os gastos totais do projeto, aqueles que eu falei ali antes, né? Aquela soma de antes, mais a nossa TMA, que é a margem de lucro, né? E mais os impostos em nota fiscal. Eu sugiro vocês botar pelo menos 30% aqui de margem de lucro, né? De TMA, tá? E aí tem mais os impostos em nota fiscal, né? Que a gente não tinha falado até agora ainda, tá? Que os impostos têm que ser calculados também em cima desse valor todo, porque senão você vai colocar ali uma margem de lucro, né? Vai pagar todos os gastos e vai botar uma margem de lucro, mas aí você passa a nota fiscal lá, tem que pagar o imposto, come todo o seu lucro, né? E quem sabe até um pouco do dinheiro que estava reservado para os gastos. Então você pode ficar no prejuízo, tá? Então você tem que adicionar os gastos com impostos de nota fiscal em cima do seu preço. Esse é o preço de venda mínimo. Paga todos os gastos, coloca uma margem de lucro e ainda paga todos os impostos, tá? E aí, só relembrando o que eu já falei antes, ó, todos os gastos totais são os custos diretos, mais os custos diretos extra, mais as despesas administrativas. E aí depois entra a TMA, que é a margem de lucro, e os impostos. Beleza, Paulo, e se o preço ficar muito alto ou muito baixo, o que eu faço, né? Ah, calculei lá, deu um preço muito alto. Bom, você tem que analisar os dados e transformar eles em informações úteis para otimizar a produtividade e multiplicar a lucratividade do seu negócio, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se o preço ficou muito alto, pode ser que você está querendo pagar um salário muito alto para você, para os seus funcionários, ou pode ser que as despesas administrativas estão muito altas, né? Aí você tem que observar os seus números e entender. Talvez você está pagando um aluguel muito alto, um condomínio muito alto, está gastando muito com software, com computadores, está gastando dinheiro demais. Ou outra coisa, pode ser que tudo isso está ok, o salário não está alto, não está com muita despesa administrativa, mas você está muito pouco produtivo. Aí você paga muitas horas, os seus colaboradores, estagiários e tal, demoram muito para fazer as coisas, aí o gasto vai aumentando. Cada hora de trabalho é gasto, né? É custo. Cada hora de trabalho é custo direto de mão de obra. Então você talvez esteja muito pouco produtivo. E aí, por isso que é legal fazer todo esse controle que eu falei aqui hoje de precificação, porque aí você começa a fazer a gestão do seu negócio como um todo, gestão financeira, gestão de produtividade, planejamento, né, o mapeamento de processos, entender como tudo funciona. Né? Isso aqui, essa aula de hoje não é só sobre precificação, é sobre gestão do seu negócio. Então analise os dados
e transforme eles em informações úteis para otimizar a lucratividade do negócio. Você pode analisar assim, o meu preço deu muito baixo. Ah, que bom, né? Se o preço deu muito baixo, você pode aumentar. Não cobre baixo do cliente, tá? Aumente a margem de lucro, cobrando aí dentro da faixa aceitável do mercado, é claro, de acordo com o seu posicionamento, de acordo com o seu marketing, de acordo com a sua capacidade técnica de entregar algo com valor mais alto, se você tem diferencial ou não. É aquilo que a gente falou no início da aula de hoje, tá? Então você pode analisar, se você tem um trabalho muito bom, uma ótima produtividade, muito rápido para fazer as coisas, os seus colaboradores são ótimos também, são produtivos, fazem coisas com qualidade, né? E você tem um espaço econômico, não gasta muito com despesa administrativa, que ótimo, você vai conseguir ter poucos gastos e aumentar a margem de lucro, beleza? Entenderam bem, pessoal? Agora então, eu vou voltar aqui, vou fechar esse meu compartilhamento de tela e vou voltar para minha carinha aqui com vocês, tá? Muito bem, gente, muito bem. Espero que essa primeira parte aqui da nossa aula tenha ajudado bastante, tenha clareado algumas coisas, dado alguns insights importantes para você mudar sua forma de precificar. E agora talvez você esteja, né? Acredito que você está aí com aquela pergunta que não quer calar, aí martelando na sua cabeça. Mas que pergunta é essa? Bom, vamos lá. Como eu me organizo, eu que estou aqui assistindo essa aula, Paulo, como eu me organizo e faço para cobrar melhor, para ter mais lucratividade, mais valorização na prestação dos meus serviços? Eu sei que é uma grande angústia você não estar seguro, confiante no preço que está oferecendo. Por horas você pensa que está alto demais e que o cliente vai recuar, vai desistir do contrato, né? E em outros momentos você passa o preço, o cliente aceita com tal facilidade que você entende que poderia ter cobrado um preço mais alto, mais justo, mas aí já é tarde, já foi feito, né? Já foi feita essa oferta. E aí você até fecha contratos, mas não vê os seus lucros aumentarem, trabalha muito e acaba ganhando pouco dinheiro, acaba sobrando pouco no fim do mês, né? Mas a culpa não é sua. É possível mudar esse jogo, a culpa não é sua, é algo que está no nosso sistema educacional que não foca nisso durante a faculdade. A maioria dos profissionais não compreendem os fundamentos essenciais que a gente tem que considerar na hora de definir o preço a ser cobrado por um serviço de projeto. Você não aprende a precificar na faculdade, a maioria, grande maioria mesmo, não ensina isso. Após formado, você não tem a mínima noção. Chega no mercado, tem que descobrir do jeito que dá, né? Dá aquele jeitinho. E as formas mais difundidas no mercado são equivocadas. É muita coisa que se tem por aí, tabelas, enfim, são realmente equivocadas, como a gente já comentou na aula de hoje. E pensando nisso que eu criei o método Expert de precificação. Talvez você já tenha ouvido falar de outras pessoas que fizeram, mas eu vou explicar melhor aqui para você entender. É um treinamento online de rápida implementação, onde eu ensino o método passo a passo para criar preços estratégicos, aumentar o lucro e não ficar refém de descontos. Por meio de uma estrutura prática implementável em qualquer negócio que trabalhe com serviços de projeto, tá? Serve para quem trabalha com arquitetura e urbanismo, com design de interiores, com engenharia civil. Então veja aí o que você vai aprender no método Expert de precificação. A importância de precificar corretamente, os erros mais graves e comuns ao precificar e como evitá-los, óbvio. Como deve funcionar o seu gerenciamento de gastos e receitas. Como controlar os indicadores financeiros do seu negócio e garantir a melhoria contínua. Como aplicar o método Expert no seu escritório, obviamente. A melhor forma de garantir a lucratividade. Usando precificação como estratégia de marketing, você também vai entender isso. Como transformar dados em dinheiro no seu bolso. Porque a gente não ensina só a precificar nesse curso. A gente dá ferramentas, planilhas, mostra como fazer um controle financeiro de gastos, de despesas e custos, a questão de tipos de receita e como você vai fazer todo esse controle para gerar uma boa margem de lucro no fim das contas e ter um negócio saudável e crescente. Você ainda vai ter acesso, como eu falei, né, a planilhas prontas para utilizar e facilitar o seu dia a dia na hora de elaborar preços e também para controlar
todas as questões financeiras da sua empresa. Facilidade para estudar e aplicar, é um treinamento 100% online, você pode assistir de onde quiser, a qualquer hora, em um portal com login e senha. São mais de 20 aulas gravadas, são aulas bem objetivas, tá? Não tem enrolação, e com materiais para você colocar em prática no dia a dia. 1 ano de acesso livre ao treinamento, assista quando quiser, quantas vezes quiser durante 1 ano, suporte e acompanhamento. Então você pode contar comigo pessoalmente, Paulo Mesomo, para te guiar na precificação de projetos, com qualquer dúvida que você tiver durante o treinamento, tá? Como saber que você pode confiar nesse cara aqui que está te oferecendo isso? Bom, tudo tem um começo, esse aí era eu lá com meus 20 e pouquinhos anos, né? Bem jovem, no meu primeiro escritório, uma foto antiga aí, agora já passei dos 40 anos, né? Mas tudo tem um começo. Era bem difícil lá naquele início, foi realmente bastante batalhado, muitos meses no negativo, né? Mas depois de muito esforço, de muitos erros, acertos, dedicação e muito estudo também, né? Muita dedicação na parte de estudos e aplicação no meu escritório, realmente eu posso dizer que eu consegui construir um escritório bem sucedido, tá? Não sou o superstar arquiteto, né? Como grandes arquitetos superstars por aí, mas eu tenho um bom rendimento, vivo do meu trabalho, tenho diversas obras construídas. Aqui tem alguns exemplos de obras minhas construídas realmente, tá? Aqui outros exemplos da parte de interiores. O meu foco não é interiores, mas a gente faz em algumas obras que a gente faz aí, o projeto de edificação também faço a parte de interiores. Aqui, academia, enfim, só para mostrar para vocês alguns dos meus trabalhos. Depois, em 2014, final de 2014 e início de 2015, eu criei o Arquiteto Expert para passar esses conteúdos sobre gestão de escritórios e precificação, marketing, para quem tinha interesse, porque na época era realmente um material que não existia na internet. Eu fui pioneiro nessa parte, o primeiro que começou a falar desse tipo de conteúdo. Construí meu Instagram, tem também lá meu YouTube, já fiz palestras e tive conteúdos lá no Sebrae, no CAU. Esse exemplo aqui é do CAU do Mato Grosso, mas já fiz palestras para CAUs em diversas partes do Brasil, tá? Em diversos estados, aqui também no Sebrae de Goiás, por exemplo. Aqui alguns depoimentos, né, de pessoas que deram esses depoimentos lá na minha página, em palestra pelo Sebrae. Aulas também e eventos que eu participo, né? Aulas presenciais, alguns eventos. Sou professor também de pós-graduação, tá? Em 2 pós-graduações, IPOG, PUC, entidades, né, nacionalmente reconhecidas. Aqui alguns outros eventos aí em Brasília, por exemplo. Vamos então ao investimento que você precisa fazer para o treinamento completo do método Expert de precificação. Hoje, o método é vendido no mercado na seguinte condição, né? Abertamente. Inclusive, você pode confirmar aí no print ao lado, que é o da nossa página de vendas, né? R$ 599, estamos com uma condição atualmente por R$ 499. Mas não é isso que você vai pagar aqui com a gente hoje, tá? Exclusivamente para você que se inscrever dentro dessa aula, realmente eu vou aumentar esse desconto e dar 2 super presentes para você. Então fica de olho no que você vai ganhar, além de um valor ainda melhor. Presente 1, o AE Prime, acesso ao Arquiteto Expert Prime, acesso full, né, que é o acesso mais completo a todos os conteúdos. Mas o que é o AE Prime, Paulo? Bom, o AE Prime é uma plataforma que eu lancei em 2022 que tem todos os meus principais conteúdos educativos lá dentro. Tudo está lá dentro. Tem treinamentos completos, tem, por exemplo, o treinamento Meu Primeiro Escritório, entre diversos outros materiais, tem entrevistas. Olha o que você tem lá dentro do Prime. Método definitivo de precificação, que é o método que que eu dei uma partezinha dele aqui nessa aula de hoje, e dentro do Prime você vai ter ele muito mais aprofundado, com estudos de caso, com todas essas planilhas e tudo mais que eu comentei. Enfim, é algo realmente bem mais aprofundado do que a gente viu hoje na aula, né? Afinal, a gente precisa
ter algum retorno, né? A gente consegue dar boa parte dos nossos conteúdos grátis, tanto no YouTube, tanto no Instagram, no blog e nessas aulas grátis como essa de hoje, mas existem conteúdos que a gente não consegue financiar tudo isso gratuitamente, né? A gente precisa ter um retorno também. Marketing a gente tem dentro do Prime, planejamento estratégico dentro do Prime, modelagem de negócios, a parte de burocracias, para você entender tudo, como funcionam essas questões burocráticas, tanto contábeis, de impostos, de recibo, de alíquotas, de cartórios, etc., né? Questões de RRT e tudo mais. Também parte de contrato social, a parte de contrato com clientes. Então, descomplicando as burocracias. Tem a parte de gestão financeira para escritórios, materiais complementares de apoio ao aluno, né? Não é só conteúdo. Atualizações, então a gente vai ter conteúdos sempre fresquinhos lá dentro. E além disso, tem as reuniões comigo. Você vai ter periodicamente reuniões ao vivo comigo através de Zoom ou aplicativo similar, tá? E aí você pode tirar dúvidas e conversar diretamente comigo, beleza? Só para quem está dentro do Prime e dentro desse presente que você ganha hoje aqui, adquirindo o método de precificação. Então, o que você vai ter? Só um resumo aqui. O método de precificação completo, que é um curso completo que eu adicionei dentro do Prime, Marketing Expert, planejamento estratégico, modelagem de negócios, burocracias, gestão financeira, entrevistas com especialistas em diversas áreas aí do mundo da arquitetura, construção, design, engenharia, materiais complementares, e-books, também tem e-books lá dentro, tá, pessoal? E atualizações constantes, além das reuniões ao vivo comigo para tirar dúvidas, tá? Segundo presente, presta atenção nisso, gente. Já não basta todos esses conteúdos extra, né, que você recebe, além do método de precificação, você vai ter acesso a uma plataforma online de gestão do escritório. É um software realmente, acesso total ao plano Premium, né, o plano mais completo da plataforma Gestão do Escritório. Esse é o nome dela, Gestão do Escritório, que é uma ferramenta de gestão para o seu escritório de arquitetura. Lá você vai gerenciar os seus projetos, as horas trabalhadas da sua equipe, o quadro de tarefas da sua empresa, né, a gestão de tarefas da empresa, tudo de forma simples e objetiva em um só lugar. Tá? Gestão de projetos, quadro de tarefas, clientes, membros da equipe, você pode adicionar membros, funcionários, colaboradores em geral, estagiários. Tem gráfico de Gantt lá dentro, a timesheet é como a gente chama lá o controle de horas de cada um que está trabalhando em cada tarefa para fazer esse controle todo, para ajudar na precificação. Tá? Aqui tem algumas imagens do software gestão do escritório, só alguns prints para você entender como é que é a carinha dele lá por dentro. Olha aí, ó, o painel de tarefas de projetos, onde a gente faz o controle do andamento das nossas atividades do dia a dia junto com a equipe. Aqui a gente tem um exemplo de um gráfico de Gantt lá dentro também. Enfim, tem muitas outras coisas lá dentro, mas eu não vou ficar mostrando tudo aqui, né? Senão a gente vai ficar muito tempo. E aí, olha esse valor, gente. O método Expert de precificação, com acesso ao AE Prime completo, acesso completo, mais a plataforma GDE, né, a plataforma gestão do escritório, ao invés de pagar os 599, que é o preço original do método de precificação, você paga só 12 vezes de R$ 29,64 por mês. 12 vezes de R$ 29,64 ou R$ 297 à vista no plano anual, tá, gente? Então, o método de precificação, mais todos os outros conteúdos, inclusive treinamentos completos, outros treinamentos completos dentro do iPrime, mais a plataforma GDE, e se você optar por usar a plataforma GDE, você usa. Talvez você possa dizer, mas eu já tenho uma plataforma que eu uso para gestão, outro aplicativo, software, tudo bem. Mas você, se quiser, vai ter acesso, né, à plataforma GDE gratuitamente durante todo o tempo que você estiver dentro aí do AE Prime, tá? Então, 12 vezes de 29 somente é basicamente um preço irrisório, né? Você tem todo o suporte, todo o acesso, tem garantia de 7 dias incondicional. Então, se dentro de 7 dias você acessar os conteúdos, acessar o método de precificação e os demais conteúdos do Prime, acessa lá o GDE, que é um bônus também, bem como o restante do Prime. Mas se você achar que não valeu a pena, que não era bem isso, não é o seu momento, beleza. Antes de 7 dias, se você entrar em contato com a gente, basta enviar um e-mail que a gente devolve 100% do seu investimento, tá?
Então, em resumo aqui, ó, 12 vezes de 29,64 ou à vista por 297, método expert de precificação, acesso total ao AE Prime, mais acesso à plataforma de gestão de escritório, é o GDE, um ano de acesso online a todos esses recursos que eu estou falando aqui, 7 dias de garantia, então você adquiriu aqui, passa o cartão hoje e se arrependeu daqui 5, 6 dias, 7 dias, você pode pedir todo o reembolso, né, integral, suporte e acompanhamento, né, comigo mesmo, todo o meu acompanhamento pessoal, personalizado, visando o seu resultado, tá, pessoal? Esse valor é relativo à assinatura anual, tá? É uma assinatura anual e você não precisa renovar. Se você ficou um ano, você paga essas 12 vezes de 29, ou dá para fazer em menos vezes também, se quiser fazer em 5 vezes, 6 vezes, né? Dividir esse valor de 297. É uma assinatura que, se você ficar um ano com ela e quiser renovar, porque a gente vai ter sempre conteúdos novos e muito material novo lá dentro, você renova por esse mesmo valor, você garante renovações por esse mesmo valor aqui, que é um valor inicial, né? Há pouco tempo foi lançado o Prime e você vai ter acesso a esse valor. Tá beleza, gente? Então, depois, se você não quiser continuar, você pode pedir o cancelamento a qualquer momento, tá? O cancelamento da sua assinatura. Você pode ficar até 11 meses e 20 e poucos dias, aí pede o cancelamento, você não é cobrado de novo. Se não, você é cobrado automaticamente. Mas você recebe avisos, ó, tá chegando aqui, vai vencer um ano da sua assinatura do Prime, tá? Você pode então continuar reclamando do mercado, dos clientes, sem perspectivas aí de poder cobrar mais, de ter mais lucratividade, mais valorização, até mesmo aprender tudo isso que eu compilei no método por conta própria, mas obviamente isso vai te custar muito mais tempo, mais dinheiro, que acabam sendo desperdiçados, né? Muito mais tempo e dinheiro do que esse valor aqui de R$29 por mês, né, gente? Convenhamos. Ou você pode ter um passo a passo para precificar de modo que tenha mais segurança, mais lucratividade, mais reconhecimento, mais valorização. Vai ter o meu suporte, tá? E não importa se você começou a vender projetos agora ou se já faz isso há muitos anos. Chegou a hora então de você garantir uma margem de lucro atraente, valorizar o seu serviço e tudo isso tendo uma precificação orientada para o mercado. Isso é importante, como a gente falou na aula de hoje, né? No intuito de posicionar a sua marca e o seu nome de acordo com a sua estratégia de marketing. Não é só aprender a fazer preço, é aprender a vincular isso a toda uma estratégia de marketing. Inclusive lá dentro do Prime você vai ter muitos outros conteúdos além de precificação. Vai ter tudo aquilo que eu falei anteriormente, tá? E ao finalizar o treinamento você vai poder implementar imediatamente os seus conhecimentos adquiridos. Não tem blá blá blá, é um sistema prático, implementável em qualquer negócio que trabalhe com serviço de projeto. Não tem erro, tá? Você faz esse treinamento, você vai saber precificar. Não tem dúvida disso. Não é algo assim, eu vou aprender algum conteúdo e vou tentar aplicar. Não, aqui você vai aprender e vai saber como fazer. Tá? É algo técnico, não é algo subjetivo, evasivo, é algo técnico. Você vai ter as fórmulas, vai ter todos os conteúdos ali dentro e vai implementar no dia a dia. Beleza? Além de tudo isso, você vai sentir muito mais confiança na hora de apresentar um orçamento, saber como justificar, argumentar com dados os porquês do seu preço, quebrando objeções do cliente e aumentando as taxas de fechamento. Então, 12 vezes de R$ 29,64 ou à vista por R$ 297 com todos esses acessos listados aqui na tela. Clica no botão abaixo e garanta agora mesmo a sua vaga, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui na tela de novo os itens que vocês vão ter acesso dentro do Prime. Olha só, Arquiteto Expert Prime vai ter acesso ao método de precificação, Marketing Expert lá dentro do Prime, planejamento estratégico, modelagem de negócios, descomplicando as burocracias, gestão financeira, materiais complementares de apoio ao aluno, atualizações, conteúdo sempre fresquinho todo mês, tá? E reuniões comigo ao vivo para tirar dúvidas. Então, em resumo, gente, você vai adquirir a assinatura, vai entrar dentro do Prime, vai receber todos esses conteúdos de bônus junto com o método de precificação que está lá dentro do Prime também. E só aqui, só hoje, para quem está assistindo realmente essa aula, vai ter ainda esse bônus aqui, esse presente, que é a plataforma Gestão do Escritório,
com acesso total ao plano premium da plataforma Gestão do Escritório durante todo o tempo que você for assinante do Prime, que estiver lá dentro do Prime, tá? E você vai gostar demais, é uma plataforma muito fácil, muito simples, lógica e objetiva para você ter controle aí dos seus projetos, do quadro de tarefas, clientes, gráfico de Gantt, membros da equipe, e tem controle de horas, né, o timesheet. Enfim, além de controle de vendas, de faturas, da parte de leads, né, de prospects, tem muita coisa interessante lá dentro. Aqui algumas imagens lá, tá? E partindo lá para o fim, pessoal, tirar algumas dúvidas de vocês. Ainda estou com dúvidas, né? Como é que eu faço para sanar essas minhas dúvidas? Você pode chamar no chat ou no WhatsApp, que é um botão que tem aqui nessa página, tá? Talvez seja chat ou WhatsApp. Ou mandar uma mensagem no e-mail contato@arquitetoexpert.com, tá? Pode mandar que a gente responde para você, tira todas as dúvidas, tá? E o mais fácil é mandar uma mensagem aí no WhatsApp, tá? Mas acredito que não tenha muita dúvida para tirar, né? Então é só clicar no botão abaixo e garantir aí a sua vaga agora para não perder esses bônus especialíssimos e o valor do método de precificação muito abaixo do padrão, tá, gente? Então, algumas perguntas frequentes que você pode ter na sua cabeça aí também. Vou conseguir implementar o treinamento? Como eu já falei, pode ter certeza que isso é algo totalmente aplicável, implementável, tá? Realmente é um conteúdo técnico, né? Não tem erro, é só estudar, aprender como fazer e aplicar no dia a dia. Em quanto tempo consigo ter retorno do investimento? Isso é muito relativo, depende de diversos outros fatores, mas dentro do Prime você vai ter outros conteúdos da questão de marketing, de vendas, planejamento estratégico, tudo isso vai te ajudar a ter uma prospecção melhor de clientes, a ter um posicionamento melhor e conseguir, com o método de precificação, precificar melhor. Então esse retorno pode vir, depende muito do caso, mas pode vir em um mês, pode vir em uma semana se você começa a aplicar com algum prospect, né, algum lead que você já tem, você faz uma reunião, aplica o método de precificação, você já pode ter o retorno daqui uma semana, daqui 2 semanas, ou então daqui 2, 3 meses, dependendo do caso, tá? De como você está atraindo também os clientes. Como é o funcionamento das aulas? São aulas 100% online, gravadas, tá? E você pode ter acesso de qualquer lugar com computador, com internet, tá? Inclusive tem o aplicativo da Hotmart, que a venda é feita e a entrega também do curso é feita pela Hotmart. Tem um aplicativo pelo celular que você inclusive consegue acessar as aulas de modo offline, tá? Sem a internet. Se você quiser acessar pelo celular, né? Por quanto tempo eu tenho acesso ao treinamento? É 1 ano ou durante o tempo que você mantiver a sua assinatura do AE Prime, beleza? Serve para quem está começando agora? Com certeza, serve para quem está começando e para quem já tem muito tempo de estrada. Ó, faz sentido para quem já tem um negócio há muito tempo? Também, mesma coisa, a precificação é imprescindível, independente de qual momento você está na carreira. Precisa saber precificar direito e esse método eu garanto que é o melhor que tem por aí, né? É um método definitivo para você realmente resolver isso. Não vai mais ser um problema na sua vida a questão de precificar seus serviços, tá? Serve para quem trabalha em home office? Óbvio, com certeza, não tem diferença nenhuma, tá? Preciso de algum pré-requisito, faculdade ou pós-graduação? Olha, esse curso é feito focado para quem trabalha desenvolvendo projetos de arquitetura, de engenharia civil, de design de interiores. Não precisa necessariamente ter essa formação, a gente não exige aqui, mas é interessante que você tenha para poder trabalhar com isso, né? Funciona para quem mora em cidade pequena? Com certeza, não tem problema nenhum. Realmente preciso disso agora. Inclusive sobre isso de cidade pequena, a gente fala também lá dentro do Prime, tá? Que é uma comunidade lá e você vai poder tirar dúvidas comigo também. Realmente preciso disso agora? Aí fica, né? A pergunta fica para você, eu que te pergunto. Você está precificando bem? Está conseguindo fechar negócios a preço justo? Tem segurança, confiança na hora de fazer uma proposta comercial? A gente, além da precificação, dentro do Prime, você vai ter acesso a conteúdo sobre elaboração de proposta comercial também, tá? Persuasão, negociação e tudo mais. Então, fica a pergunta, tá tudo ótimo, tudo certinho na questão de precificação? Eu acredito que não esteja tanto assim, porque senão você não estava vendo essa aula aqui hoje, né? Mas essa é uma pergunta que eu que tenho que te fazer e você tem que refletir aí. Formas de pagamento você pode pagar
no cartão de crédito para fazer parcelado aí em até 12 vezes, né, que fica um valor bem baixinho aí de 29 e pouco por mês, ou à vista, né, os 297 à vista no boleto, tá? Ou Pix também, gente. Pix também pode ser se for à vista. Não tenho dinheiro agora, o que que eu faço? Aí é uma reflexão que você tem que fazer. Você não teria realmente R$ 29 por mês? Olha todo o retorno que um treinamento desse pode te dar financeiramente, pensando no futuro. E aí, nem vou falar mais nada, né? Faça o seu julgamento, cada um tem as suas prioridades. Tem que analisar o que você tem de prioridade na vida, né? E se eu não gostar do que eu faço, você tem garantia de 7 dias, garantia total de reembolso integral, 100% do seu investimento. É bem provável que isso não vai acontecer, né? A gente confia aqui no nosso taco, a gente sabe que são conteúdos de primeira qualidade. Então, fique à vontade para testar e se não gostar pode pedir um reembolso. A gente não vai pedir justificativa, não vai entrar em contato tentando te convencer a não desistir, tá? É bem tranquilo, vamos continuar amigo. Vou realmente aprender a captar clientes e precificar. O treinamento Método Expert de precificação é sobre precificação e controle financeiro. Mas dentro do Prime você tem acessos a muito conteúdo sobre captação de clientes, tá? Então pode ter certeza que você vai aprender a fazer isso também lá dentro dos conteúdos do Prime. E aí, mais uma vez, dúvidas, chama aí no WhatsApp ou neste e-mail que está na tela, clica aí embaixo e garante a tua vaga agora. Beleza, gente? Um grande abraço e até mais.